Olá pessoal, aqui quem está falando é a Mônica e sejam muito bem-vindos à primeira aula do curso Japonês Olímpico. Nessa primeira aula nós vamos ter uma introdução a respeito dos trens no Japão. Vamos lá! Primeiramente eu quero mostrar algumas fotos aqui para vocês só para ilustrar o quanto eu adoro pegar trem no Japão. Diferente do trem aqui no Rio de Janeiro ou do trem em São Paulo, imagino que em outros estados brasileiros também, o trem no Japão te leva a todo lugar do Japão. Você vai de uma ponta a outra do Japão relaxando no trem. E tem muito trem que é extremamente luxuoso e você pode curtir bem a sua viagem, inclusive fazendo um lanchinho. Mas vamos começar aqui, mostrando aqui para vocês essa linha toda, esse mapa todo, é simplesmente um pedacinho de tudo que o Japão tem a oferecer de trem para a gente usar. Aqui são só algumas linhas da JR, que é uma das empresas de trem do Japão, que é de Tóquio, aqui essa área apenas de Tóquio. Então você pode imaginar como é todo o Japão, como ele é todo cortado pelas linhas férreas. Aqui são algumas empresas de trem no Japão. Quando eu digo trem, eu quero dizer trem, metrô e todo tipo assim de meio de transporte assim com trilhos. Nós temos a JR, a Japan Railway, que é uma das mais populares do Japão. É a empresa que mais tem, se eu não me engano, trens no Japão. E é a empresa responsável pelos famosos trens bala. Nós temos aqui do lado o símbolo do Tokyo Metro, que é o metrô de Tóquio. E depois aqui embaixo tem Odakyu, que também funciona na área de Tóquio Kanagawa. Do lado nós temos a Hankyu, que é uma empresa de trens que funciona na área de Kansai, área de Osaka e regiões próximas, né? E é conhecido pelos trens, que são trens comuns, mas um pouco luxuosos. Eles têm uma aparência um pouco diferente dos trens comuns de metal. Eles aparentam até ser de madeira, alguns deles, é bem interessante. E nós temos aqui também a Kintetsu, que é uma outra empresa de trens que geralmente corta a área de Osaka e Nara, e também a Hanshin, que é uma outra empresa também da área de Kansai. Cuidado que às vezes as empresas têm até nomes parecidos, por exemplo, Hankyu e Hanshin, mas são empresas totalmente diferentes. Às vezes uma estação de trem vai ter mais de uma empresa. Você imagina que uma estação, por exemplo, a estação de Osaka, ela tem muitas linhas e às vezes você pensa que está numa estação de uma empresa e na verdade você está em outra. Às vezes você compra bilhete de uma empresa e você não pode usar esse bilhete em outra empresa. Então de repente você vai passar numa catraca e você não consegue passar porque esse bilhete é do lugar errado. Então muito cuidado qual empresa você está usando. Atenção com isso, ok, pessoal? Porque às vezes você vai estar nessa estação e você vai achar que você vai poder passar e você não vai poder passar. Já aconteceu comigo de me pedirem para eu entrar justamente nessa Hankyu aí e eu quis entrar na Hanshin sem querer, comprei o bilhete e aí eu fui perguntar pro guardinha: moça, eu quero ir para a estação tal, e ele fala: não, isso é da outra empresa. E eu precisei pedir para ele fazer o reembolso do meu bilhete para eu poder voltar e entrar na estação da empresa correta. E era a mesma estação de Umeda. Então muito cuidado, viu, pessoal? Agora eu quero falar um pouco das estações de trem em si. Todas as estações têm banheiro, viu? Então, se você está num aperto, não se preocupa, procura onde fica o banheiro. Geralmente tem umas plaquinhas no teto apontando onde fica o banheiro. Mas se você não estiver vendo, você pode perguntar para alguém, e pergunta principalmente, o jeito mais fácil é você pedir pelo toire, que é o banheiro. Eu escrevi 2 palavras aqui porque tem 2 jeitos de você falar. Keshoshitsu ou toire. Keshoshitsu é como se fosse assim o quarto da maquiagem. Isso é porque é mais bonitinho você dizer isso do que dizer banheiro, sabe? Então é um termo muito usado pelos japoneses. Keshoshitsu. Como a gente falaria lavabo em vez de usar banheiro, eles falam keshoshitsu. Mas não tem nada demais você pedir pelo toire, que é uma palavra mais fácil de lembrar.
Todas as estações de trem e metrô possuem banheiro. E eles são bem marcadinhos assim, com esses símbolos que a gente já conhece, que é de símbolo marcando o banheiro feminino e o banheiro masculino. Tem poucos lugares que não tem assim um banheiro definido. Eu diria que todas as estações de trem, todas as que eu encontrei até agora, de trem e de metrô, todo ambiente público assim grande tem separação banheiro masculino e feminino, sabe? Nessa foto aqui tem até um para deficiente marcadinho separado aqui no meio. Mas, por exemplo, para pessoas que não se identificam com o banheiro masculino nem feminino, talvez tenha um pouco de dificuldade, porque nas estações geralmente você tem que optar pelo banheiro masculino ou pelo banheiro feminino, diferente de alguns restaurantes que não tem essa divisão, ok? Outra coisa que você vai ver na estação é a Homo, que é a plataforma. A plataforma das estações, ela geralmente é ampla, sim. Tem poucas estações que tem umas plataformas fininhas, você tem que tomar cuidado para você não cair na linha, né? Mas geralmente elas são bem amplas assim, mesmo quando a estação não é muito grande. O que você pode observar aí? Ela sempre vai ter um relógio marcando a hora, sempre vai ter umas plaquinhas indicando onde você vai se você pegar o trem dessa linha, desse lado da plataforma. Vocês estão vendo que aqui na segunda foto tem um 2, né? E tem uma marcação laranja. Essa marcação está dizendo qual é a linha que você pega ali. Porque cada linha geralmente é identificado com uma cor. Aqui você também pode ver que tem algumas de Dohanbaek na plataforma. De Dohanbaek são as máquinas de venda automática de bebidas, geralmente bebidas ou sorvete, que você pode colocar algumas moedinhas e você pode saciar a sua sede. De repente você tá com frio e tá no inverno, né? E eles vendem bebidas quentinhas também. Isso é uma coisa muito legal para você poder se esquentar enquanto seu trem não vem. Quando tá muito frio, os trens ligam os aquecedores. Então, enquanto o trem não vem, você pode ficar passando frio. Para isso não acontecer, você pode tomar sua bebidinha quente de Dohanbaek. Aqui eu quero mostrar para vocês, olha, as plaquinhas que eu comentei. Essa aqui no canto esquerdo, ela tá bastante colorida, né? Dá para ver que tem uma cor para cada linha. E também tem os números, correto? A linha vai ser marcada pela cor e vai ter o número da plataforma do lado. Então, por exemplo, na foto esquerda, nós temos aqui essa linha laranja. Eu acho que é Tokyo Line, eu não consigo ler, tá muito pequeno aqui. Mas tem aqui 5 e 6. Isso significa que você pode pegar a mesma linha no 5 ou no 6, na plataforma 5 ou na plataforma 6. A diferença vai ser a direção para que o trem vai estar indo, né? Então você tem que ver para que lado você quer pegar. Aí aqui na foto, desculpa, essa aqui na direita, né? Essa aqui tá à direita. Dá para ver a plaquinha de perto, uma das plaquinhas de perto, você vê que tá escrito aqui Sagami-sen. Sagami Line, quer dizer, linha Sagami. Aí tem o lado 1 e o lado 2, ou seja, a plataforma 1 e a plataforma 2. Você pode ver que for Atsugi, Hashimoto e Hachioji. Tá escrito, né? Nas duas. Atsugi, Hashimoto e Hachioji. As duas plataformas vão para a mesma direção. Então aqui no caso, tanto faz você pegar dos dois lados que você vai para a mesma direção. Tá escrito até aqui, ó, Hachioji Homen. São os dois últimos kanjis que tem aqui. Eu acredito que vocês possam ver aqui, ó. Homen, quer dizer a direção. Então, essas duas plataformas vão na direção de Atsugi, Hashimoto e Hachioji. O que são isso? São estações. Então, são estações dessa linha. Então, se você por acaso olhar o mapa e você ver que a estação que você quer ir é na mesma direção, que ou Atsugi, ou Hashimoto e Hachioji, você sabe que você pode pegar o seu trem nessa plataforma. Você pode pegar tanto na 1 ou na 2. Na plataforma, você também vai ver o nome da estação escrito da seguinte forma:
você vai ver ele em cima ou embaixo, dependendo do tipo de estação, dependendo do tipo de placa que você está vendo. Você vai ver o nome da estação escrito em hiragana e em kanji. Aqui na primeira, a gente tem kanda, primeiro em hiragana e depois em kanji. Na placa do lado, a gente já tem o contrário, olha, tá escrito ueno, em cima em kanji e embaixo em hiragana. E também a gente vê escrito em romaji, ou seja, nas nossas letras, no nosso alfabeto. Então, mesmo que você não saiba hiragana nem katakana, você vai conseguir ler, mesmo que você não saiba hiragana, katakana nem kanji, você vai conseguir ler, porque sempre vai estar em romaji também. Aqui, olha, você tem uma setinha azul ou verde. Aqui na foto tem verde. Vai depender do tipo de estação que você tá, do tipo de transporte que você tá pegando, trem ou metrô. Aí vai variar um pouquinho essa placa, mas vai ser basicamente assim. A gente tem essa seta que está apontando para a direção que o trem está seguindo. Então, a gente tem Kanda e a estação que ele veio antes foi Tóquio, a estação de Tóquio, e ele está indo para a estação de Akihabara. Aqui na outra placa, a gente está em Ueno, saiu da estação Okachimachi e está indo para a estação Ugisudani, ok? Aí, no caso, você sempre vai poder ver em qual estação você está, de onde você veio e qual é a próxima estação. Não necessariamente significa que o trem vai parar nessa estação seguinte, viu? Isso é muito cuidado que vocês têm que tomar. Depois eu vou comentar sobre, mas tem alguns trens que são paradores, outros não. Então vocês vão ter que verificar com cuidado. Dentro do trem, dependendo do trem, vai ter um visorzinho, uma televisãozinha mostrando aonde o trem vai parar e onde ele não vai parar. Mas se for um trem mais antigo, você não vai ter isso. Então é bom estudar bem o seu trajeto e perguntar, se você não tiver certeza, para um guardinha da estação, que eles são super bonzinhos e eles até escrevem num papel o mapinha para você poder seguir, para você não se perder. Agora vamos falar sobre como é dentro dos trens. Aqui eu coloquei a palavra shanai. Shanai significa dentro do trem ou do carro. Se você procurar essa palavra shanai no Google Imagens, você só vai achar foto de carro, mas também serve para dentro do trem, ok? Aí aqui dentro do trem, você precisa saber que é proibido falar no celular e não é muito bem visto comer. Ou seja, não pega um hambúrguer e sai comendo do trem, dentro do trem, não, sentada no trem, porque as pessoas vão achar isso falta de educação. Uma coisa que eu costumava fazer bastante era comprar aqueles American Dogo, que é como se fosse um hot dog no palito, quando eu tava com fome, com pressa, e eu comprava na loja de conveniência e ia comendo dentro do trem. Eu tinha uma boa vontade de não sentar enquanto eu estava comendo, porque eu não queria sentar do lado de alguém, comer do lado da pessoa desconhecida no trem. Então eu sempre ficava em pé comendo, mas os meus amigos japoneses me falaram que isso não é legal de fazer também. Então isso é uma coisa que eu vou evitar de fazer daqui para frente, comer qualquer coisa dentro do trem. Mas é muito, muito, muito proibido falar no celular. Então, gente, não pode falar no celular. Muito provável de alguém brigar com você mesmo, ou então de repente chamar algum guardinha para poder você ser repreendido, e eu nem sei o que pode acontecer com você se isso acontecer. Então, por favor, não fale ao celular. E não preciso nem dizer, né, gente, fones de ouvido. Você precisa usar fone de ouvido se você quiser ouvir música ou usar o seu celular para jogar algum joguinho. Não passe a vergonha de não usar fone de ouvido no trem. Assim que você entrar num trem japonês, você vai perceber como ele é silencioso. Então é um silêncio tão sepulcral que você vai ver que não é para quebrar de jeito nenhum o silêncio. Talvez na sua estadia no Japão, você dê a sorte de encontrar alguém falando no celular de repente do nada, ou atendendo o celular rapidinho e falando: "Ei, desculpa, eu tô no trem. Mas isso é bem, bem difícil de acontecer.
Então, já ficou avisado. Nada de falar no celular, não coma e faça silêncio. Você pode conversar, claro, se você tiver com algum amigo ou amiga, mas é de bom tom não ficar falando muito alto. Agora vamos falar sobre os trens no Japão. Como são os trens? Vamos conhecer os trens japoneses. Primeiramente, nós vamos falar um pouco de terminologia. Nós temos o Chikatetsu, que é o metrô. Nós temos o Densha, que é o trem em si. E nós temos o Shinkansen, que é o famoso trem-bala. O metrô, ele é basicamente o trem que vai passar por baixo da terra. Ele vai ter sempre estações que vão ser underground, né, que vão ser embaixo, você vai ter que descer várias escadas para você poder pegar. E os trens, basicamente, eles são por cima, ou seja, tem essa diferença aqui. E o trem-bala é aquele trem que é super rápido, ele funciona tão rápido que você pode ir de uma ponta do Japão para outra em algumas horas, assim, em cerca de 2 horas você consegue ir de Tóquio até Osaka. E é uma coisa que demoraria um dia inteiro para você ir de trem. Você consegue ir bem rapidinho com o trem-bala, o Shinkansen. É super confortável e parece que você está num tipo de nave ou de avião. Agora, uma coisa muito, muito importante de vocês conhecerem é os tipos de trem, dependendo do jeito que eles param. Por exemplo, nós temos aqui no primeiro quadradinho à esquerda Futsu Kakueki, ou Futsu ou Kakueki, são 2 nomes para a mesma coisa. É o trem local ou parador. Ele para em todas as estações da linha, ou seja, se você tem um mapa da linha e você vê as estações marcadas, o Futsu ou Kakueki vai parar em todas essas estações, ou seja, ele é um trem que é mais demorado. Depois nós temos o Kaisoku aqui ao lado, que é o trem rápido. Ele pula algumas estações da linha e ele não precisa de nenhum bilhete especial, ok? Por que eu digo isso? É porque alguns trens vão precisar de bilhetes especiais. O Futsu ou Kakueki e o Kaisoku, ele não vai precisar de bilhete especial. Ele vai ser um trem um pouquinho mais rápido, ele vai pular algumas estações. Então, quando você for observar que você vai pegar um trem, eles geralmente anunciam, tanto sonoramente como escrito no painel, que tipo de trem ele é. Então, se ele for um Kaisoku, você precisa se certificar de que ele vai parar na estação que você quer, ok? Depois, seguindo, nós temos o Kyuko. O Kyuko é o trem expresso, ele para em poucas estações, ok? Algumas empresas vão cobrar bilhetes especiais para esse trem. Então, de repente você precisa, de repente você não precisa. Então, é uma coisa que você precisa se informar. Depois nós temos o Tokyu. O Tokyu é o expresso limitado. Ele para somente nas estações mais importantes e mais movimentadas, ou seja, só vai parar em estação grande. E ele precisa de bilhete especial. Como é que você faz com esses bilhetes especiais? Geralmente, para esse tipo de trem, para você pegar, você vai precisar comprar o bilhete num balcão com uma pessoa. Então, vai ser mais fácil para você pegar esse bilhete. Você só precisa mostrar para a pessoa o nome da estação que você quer ir. De repente, se você anota num papel a data e anota o nome da estação e a hora, você só precisa mostrar esse papel para o atendente e ele já vai entender bem o que você quer. Agora aqui nós temos também o Shinkansen, é o trem-bala, ele também é conhecido como Super Expresso e ele sempre vai precisar de um bilhete especial. O bilhete especial do trem-bala, ele pode ser comprado em máquinas também, máquinas que vendem bilhetes, mas é mais seguro, eu recomendo que você compre esse bilhete dentro de um balcão com uma pessoa para que você não compre com nenhum tipo de erro, porque esse é um bilhete muito caro, então você não quer errar na compra dele, ok? Nós temos aqui também a palavra resha. Resha é uma palavra que significa trem e é usada para se referir a qualquer composição, de um modo genérico, sabe?
Como os atendentes falam, aqui no Brasil o pessoal usa bastante composição. Cuidado com a composição que vai parar, a composição que vai passar aqui não vai parar na estação. E ela é usada, então, essa palavra, deixa, é usada nos avisos de alto-falante nas estações. Eu quero falar um pouco agora sobre os assentos. Esse aqui, pelo desenho, vocês já devem adivinhar que tipo de assento é esse. É o Yusenseki, é o assento preferencial. É um assento que está disponível apenas para idosos, gestantes, pessoas com necessidades especiais ou com algum tipo de machucado grave. Ou seja, não sente nesses lugares se você não se enquadra em nenhum desses casos. Aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo também, eu não tenho experiência para falar de todo o Brasil, porque o Brasil é muito grande. Mas aqui no Rio de Janeiro é muito normal ver as pessoas sentando nesses lugares que são para necessidades especiais. Muitas vezes as pessoas fingem que não estão vendo as pessoas necessitadas que precisam sentar, fingem que estão dormindo, acontece muito isso. E nós temos até um aviso dizendo que você pode sentar nos lugares, contanto que não tenha nenhuma dessas pessoas com necessidade perto. No Japão, as pessoas também sentam nesses lugares, se não tiver ninguém perto, né, com essas necessidades, mas elas muito prontamente se levantam quando vem uma pessoa que precisa. E geralmente elas preferem não sentar. Eu, particularmente, prefiro não me sentar nesses lugares, mesmo que não tenha ninguém com necessidade especial em volta, principalmente porque eu não acho legal. Mas se você sentar, preste atenção para ver se não vai ter alguém precisando desses lugares. Isso é levado muito a sério no Japão, então nós contamos com a sua cooperação também nisso. Tem até uma mensagem aqui: quando o trem estiver muito cheio, por favor, desligue o celular nessa área. Ou seja, tem um detalhe aqui. No Japão, como eu falei, você não fala no celular dentro do trem. Você não usa o celular dentro do trem. No caso, para falar, né? Você não usa o celular para falar. E quando você usa para jogar videogame ou para mexer em aplicativos, você sempre precisa estar com ele em modo silencioso, usando seu fone. Inclusive no Japão eles chamam de manamodo, que é um modo de boas maneiras, por assim dizer. Então, nesse caso, você não pode fazer barulho, mas eles orientam que você nem use o celular para fazer nada quando você estiver nessa área, que é da área de pessoas com necessidade especial. Quer dizer, para não perturbar mesmo ninguém, você não pode nem respirar. Não é uma coisa assim tão rígida. Eu nunca vi as pessoas deixando de usar seus aparelhos eletrônicos nessa área de qualquer forma, mas para você ver como isso é levado muito a sério. Aqui agora eu quero falar um pouco sobre assentos em trens especiais, como os trem-bala. Aqui eu tenho umas fotos de trem-bala para vocês, marcando o Jiyuseki. O Jiyuseki é um assento livre. São os assentos que vão estar disponíveis para qualquer pessoa que pagou a tarifa específica para o trem. Ou seja, os assentos livres, eles têm carros definidos e você pode, assim, digamos assim, você comprou um assento de Jiyuseki, um assento livre. Então, nos carros de assento livre daquele trem, você pode sentar em qualquer um que estiver vago. Se você sair, você pode voltar e sentar em outro. Por exemplo, se você quiser ir ao banheiro, porque tem banheiro dentro desses trens também. Se você quiser sair para ir ao banheiro, você também pode sentar em outro lugar. Tanto faz, o lugar que tiver vago é seu. Você pode sentar onde você quiser. Mas cuidado, porque você não pode passar para a outra área, que é a área dos teiseki, que são os assentos reservados. São assentos que estão disponíveis apenas para quem reservou no ato da compra do bilhete. Ou seja, quando você compra o seu bilhete para trem-bala ou para alguns outros trens especiais, você vai precisar escolher se você quer um assento reservado ou um assento livre. Você vê que nessa plaquinha aqui, nós temos aqui essa plaquinha, está escrito Jiyuseki. Jiyuseki.
Tá escrito aqui em cima Shin-Osaka, quer dizer, vai para Shin-Osaka esse trem. E esse carro aqui específico, o carro 14, é um carro de assentos livres, Ryuseki. Inclusive está escrito aqui também, ó, Ryuseki, é o carro 12 aqui, Ryuseki, assentos não reservados. Mas olha, aqui está escrito Shiteiseki, assento reservado, ok? Aqui nessa placa está até explicando, olha, os carros de 1 até 7 são Shiteiseki, são reservados. E os carros de 8 em diante são Ryuseki, são assentos livres. Então, ó, tá até escrito aqui, ó, assento reservado, Shiteiseki. Quando você compra um Shiteiseki, a moça ou o rapaz que trabalha lá no balcão vão te entregar um bilhete aqui, tá escrito o carro e o lugar que você tá. É como se você estivesse comprando uma passagem de avião ou de ônibus intermunicipal. Você vai ver, interestadual, você vai ver que vai ter um número do seu assento e também vai ter o corredor que você está. Nesse caso, você não pode sentar em nenhum outro lugar do assento reservado. Claro, se você tem, por acaso, o assento reservado, você pode ir para o carro de assento livre? Pode, à vontade. Você só não pode querer sentar em outro lugar que não é o lugar do seu bilhete, na área de assentos reservados. Mas imagina, tá lotado tudo e tem uma pessoa muito chata do seu lado, sei lá, um bebê chorando, alguém te incomodando de alguma forma. Você pode sair dali e ir para o lugar dos assentos livres, para você ter um pouco mais de paz, talvez, se por acaso esse tipo de coisa acontecer. Agora eu quero falar do Gurinsha. O Gurinsha, também conhecido como Green Car, é o vagão de primeira classe. É o carro que tem a primeira classe dos trens-bala e também de outros tipos de trem. São vagões que estão disponíveis apenas para quem reservou um bilhete de primeira classe. Nesses vagões, você não pode entrar com o seu bilhete reservado, nem o seu bilhete de assento livre. Você tem que ter um bilhete especial para assento de primeira classe. E ele geralmente é marcado com esse trevinho verde aqui, olha. Esse trevinho escrito Green Car. Aqui do lado dessa foto, nós temos mais ou menos um esquema dos carros. Nós temos aqui a numeração de 1 a 16, que são 16 carros nesse trem-bala aqui, que vai de Hakata para Tóquio. E aí nós temos aqui algumas informações sobre eles. Vocês estão vendo aqui essa marquinha azul? Essa marquinha azul aqui tá com kanji de Jiyu, que é de livre, de assento livre. E a marquinha verde aqui, ela tá com Shiteiseki, que é de assento reservado. Ou seja, o que tá em azul é assento livre, o que tá em verde é assento reservado. E nós temos aqui o trevinho marcando esses carros aqui do meio, é o 8, o 9 e o 10, que são os carros onde tem os assentos de primeira classe, só para quem pagou primeira classe. Agora falando rapidinho sobre os bilhetes. Bilhete em japonês é kippu. E tem vários tipos de bilhete. Esse bilhete aqui que vocês estão vendo é um bilhete de trem-bala. Ele tá indo aqui, ó, Tóquio para Nagoya. Tem aqui escrito aqui Tóquio, setinha, Nagoya. Ele tá indo de Tóquio para Nagoya. Shinkansen, que é trem-bala, e Shiteiseki, Shiteiken, quer dizer um bilhete reservado. Então nós temos aqui algumas informações, olha, nós temos a data, nós temos aqui 1º de janeiro, saindo, esse kanji aqui representa a partida às 8h40 e chegando às 10h24. E nós temos aqui informações sobre o trem. Nozomi, é um trem Nozomi, que é um nome do trem-bala, 155, e tá avisando, ó, todos os assentos é proibido fumar. E nós temos aqui o carro 4, carro 4 é o corredor 3 e o assento A, ok?
são as informações que tem aqui no bilhete. Nós temos aqui esse bilhete normal, que é bilhete de trem normal, que ele é um bilhete a partir de Harajuku, que custou 140 ienes. Como assim a partir de Harajuku? É que no Japão você paga pelo trajeto que você faz, ou seja, se eu vou de Harajuku e eu vou andar umas 10 estações, eu vou pagar muito mais que se eu andasse uma estação só. Então, quando você compra o seu bilhete normal de trem, você tem que saber até onde você vai e quanto você vai gastar até lá. Geralmente nos mapinhas tem essa informação. Então, quando você compra o bilhete, você compra pelo valor dele. Ah, eu quero um bilhete de 140 ienes, eu quero um bilhete de 500 ienes. Por quê? Você vai precisar usar o bilhete na entrada e na saída da estação. Você passa o bilhete na catraca 2 vezes, na entrada e na saída. Para você não ter que ficar comprando bilhete toda hora e de repente, por exemplo, vai que você queria descer numa estação e aí você resolve descer em outra mais lá na frente. Para que não tenha nenhum problema desse tipo, você pode usar um cartão e colocar dinheiro nesse cartão para você ir usando. E aí você vai passar o cartão na entrada e na saída como se fosse o bilhete. Aqui são os cartões da marca Pasmo e da marca Suica. Você pode usar esses cartões quantas vezes você quiser, desde que você coloque dinheiro neles. Caso você tenha algum problema e de repente você sai na estação e não tem dinheiro no cartão, ou de repente você está usando um bilhete desses e você resolveu ir para mais longe, tem sempre uma maquininha na saída em que você pode acertar esse dinheiro. Você pode colocar mais dinheiro e você recebe um bilhete extra da máquina para você poder sair na catraca sem problemas. Ou você pode colocar dinheiro nesse seu cartão para você passar pela catraca sem problemas. Se você tiver algum problema a mais que você não consiga resolver, não tenta dar uma de espertinho, e passar pela catraca, porque você não vai conseguir. O ideal é você falar com o guardinha que está na catraca, com a guardinha que está na catraca e tenta explicar a sua situação. Mesmo que você não fale muito bem japonês ou que você não fale japonês, tenta explicar com poucas palavras em inglês ou de alguma forma apontando para o mapa, mas não tente dar uma desperta e não precisa ficar com medo. Eles estão lá para resolver o seu problema. Aqui tem uma coisa interessante que é o Japan Rail Pass. O Japan Rail Pass é como se fosse um passe, uma brochura, um papelzinho dobrado que você compra e você pode usar sem nenhum custo extra todos os trem bala e todos os trens normais da empresa JR. Só da empresa JR, viu, pessoal? Quando eu digo todos os trem bala, não são exatamente todos. Você pode usar praticamente todos, menos os 2 mais rápidos, mas você pode rodar todo o Japão usando só esse passe. Você paga esse passe dependendo da quantidade de dias que você quer usar ele. Você pode usar de 7 dias, 14 dias ou até 21 dias no máximo. E você precisa comprar esse passe no Brasil. Esse passe ele é válido apenas para estrangeiros, para que a gente que mora fora do Japão possa ter uma facilidade maior para transitar pelos trens. Então, como é que você consegue esse passe? Você precisa entrar em contato com alguma agência de turismo que queira fazer esse serviço, que preste esse serviço para você, de venda de JR Pass. Tem várias aqui no Brasil que fazem isso, inclusive são indicadas pelo próprio Japão, pela própria empresa japonesa de trens, então são super confiáveis. Você paga o valor, que não costuma ser muito barato não. Você pode chegar a gastar de 600, 1.000, 2.000 reais num passe desses, dependendo do tipo de período que você queira usar. Mas é bom você fazer os cálculos, porque se você pretende pegar muito trem-bala para ir para cima e para baixo no Japão, você já vai poder assim usar um negócio desses e vai valer muito a pena. Eu diria que se você usa um trem-bala
umas 6 vezes, de 5 a 6 vezes, já começa a valer a pena. Imagina que você quer visitar Tóquio, Osaka, Kyoto, você quer ir para Hokkaido, você quer ir para vários lugares e você não quer ficar pegando avião, você pode ficar só pegando trem-bala e facilita muito a sua vida usar o Japan Rail Pass. E foi isso na nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Na nossa próxima aula, eu vou apresentar para vocês frases úteis para usar o trem. Eu primeiro apresentei todo o conteúdo de trem e agora eu quero entrar nas frases e termos em japonês. E eu espero vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!